Olá, meus amigos, eu sou o professor Adroaldo Lameson. Estou aqui para trabalhar com vocês nessa videoaula sobre o tema da diversidade e o respeito ao diferente nas organizações. Olha que tema bonito, olha que tema importante. Diversidade e respeito ao diferente nas organizações. Vamos fazer uma linda reflexão sobre esse tema. E o que a gente pode fazer a respeito desse tema aí na sua empresa? O que a gente pode melhorar em relação às pessoas dentro desse tema da diversidade e do respeito ao diferente? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é nós estamos vivendo um período de muitas evoluções e vocês sabem disso, né? Os sociólogos chamam de pós-modernidade, né? Você sabe que a vida é dividida, os ciclos, eles são divididos, essas etapas, de 500 e 500 anos. A última etapa que a gente teve de grandes mudanças foi de 1500, na Idade Média, né? Nós saímos da Idade Média para a Idade Moderna. E quando houve essa transição da Idade Média para a Moderna, houve uma crise grande na sociedade, né? Nós estamos vivendo isso agora, da Idade Moderna para a pós-modernidade. E nos últimos 50 anos, gente, houve um avanço científico e tecnológico extremamente grande. Nossos carros melhoraram, nossas geladeiras melhoraram, nossos telefones melhoraram. Eu cheguei a pegar telefone, gente, quando garoto, de manivela, era um telefone de manivela, você botava no ouvido, né? Para fazer ligação você tinha que ir para uma central e a moça da central ouvia todas as ligações. Nós tivemos um avanço fantástico com o telefone, com o celular, com a geladeira, com a televisão, olha que coisa fascinante a televisão, com o computador, com a internet, né? Com a medicina, os nossos carros melhoraram. Ou seja, nos últimos 50 anos, o avanço científico e tecnológico foi enorme. Mas a minha pergunta que eu faço para vocês é se a gente também evoluiu humanamente. Será que a gente evoluiu humanamente como a gente evoluiu nos carros, no telefone, na medicina, na internet, nos computadores? Sim, eu acho que hoje nós estamos melhor em muitas coisas que 100 anos atrás, sim, que 50 anos atrás, a gente evoluiu. Hoje tem os direitos humanos, se fala mais do respeito, mas um dos temas que está se falando, porque a gente ainda precisa amadurecer ainda mais, é o tema da diversidade. Diversidade e o respeito ao diferente. Eu acho que isso a gente pode crescer muito mais e podemos evoluir. Eu acho que essa evolução humana ela é imprescindível, está sendo discutido nas escolas, nas universidades e nas empresas. Você vê, agora as empresas estão refletindo sobre esse tema. Antes não se falava disso, mas agora está se falando. Então isso é um progresso, isso é algo bom. Vocês aí estão reunidos para ouvir essa videoaula e para pensar sobre esse assunto. Então preste atenção, que coisa interessante. Primeira coisa que é importante como pano de fundo. Eu quero colocar isso aqui que é um pano de fundo para você entender da importância de falar do diferente, da diversidade. O que a sua empresa mais quer? Quais são os objetivos da sua empresa aí? O que vocês querem atingir? Bom, todas as empresas e vocês aí querem aumentar as vendas, nós queremos aumentar a lucratividade, nós queremos aumentar a produtividade, diminuir o desperdício, evitar retrabalho, né? Queremos encantar os clientes, queremos ter inovação, né? A gente quer ter todas essas coisas, a gente quer crescer, né? Queremos vencer as dificuldades, pagar as contas, ter lucratividade, investir em máquinas modernas, investir no pessoal. A gente quer progredir. E para progredir, você precisa de pessoas. Eu já gravei um vídeo em um desses módulos do curso sobre integração e interação nas empresas. Mas agora nós vamos falar de uma etapa que é importante dentro de uma equipe. Nós queremos construir uma unidade, uma equipe unida, que todo mundo trabalhe junto, que todo mundo colabore, que todo mundo participe, que cada um faça o melhor de si.
Pois hoje nós vamos falar sobre um foco e uma faceta extremamente importante de uma equipe, que é a diversidade. E respeitar quem é diferente. Primeiro, valorizar, acolher essa diversidade e respeitar quem é diferente. Olha que coisa interessante. O brasileiro, como é que é o trabalhador brasileiro? Como é que é o biotipo do brasileiro? Você sabe que, para quem gosta de futebol aí, nós temos um técnico que é o Filipão, Luiz Felipe Scolari. E o Filipão, gente, ele é do Rio Grande do Sul. Ele iniciou a carreira dele como técnico, como jogador na minha cidade. Eu moro em Caxias do Sul. E ele iniciou jogando no meu time de coração de Caxias do Sul, que é o Caxias. Ele iniciou lá como zagueirão do Caxias, né? E também iniciou a vida de técnico, também trabalhou lá em Caxias, no Juventude, né? E o Filipão foi técnico da seleção e já treinou times, em vários times, o Cruzeiro, né, treinou o Palmeiras, treinou grandes times, o Grêmio do Rio Grande do Sul. E o Filipão treinou times do Japão e na China. E um dia ele estava dando uma entrevista, e aí um cara perguntou como é que é a diferença do jogador chinês, do jogador japonês com o brasileiro. E ele contou, olha, o jogador chinês e o jogador japonês, eles são extremamente disciplinados. O que você disser para ele, ele faz. O jogador brasileiro, às vezes, não é tão disciplinado, mas o jogador brasileiro tem uma coisa, ele tem a criatividade. Ele é capaz de romper o círculo, ele é capaz de criar, de inovar, de dar uma ginga, de fazer algo diferente. Então o brasileiro tem que aprender a disciplina com o estrangeiro, o asiático, né? E eles têm que aprender a ginga com nós. Mas não é fácil para eles aprender essa ginga. Então ele treinava o jogador, dizia para o cara para facar, e o cara fazia tudo que ele mandava, e ele dizia, não tem que ser assim. Você pode me desobedecer um pouquinho, pode fazer algo diferente. Mas os caras não conseguiam fazer muito essa coisa, se romper. Eles eram metódicos. Claro que hoje eles já evoluíram e tem grandes jogadores, as seleções deles são boas e as coisas foram crescendo. Mas o brasileiro tem isso, o trabalhador brasileiro tem essa capacidade. O trabalhador brasileiro tem um jeito de fazer que é dele. O que diferencia o trabalhador brasileiro do japonês, do europeu, do americano? Tá certo, eles têm às vezes uma competência, um conhecimento melhor, eles têm uma cultura melhor e eles às vezes produzem melhor. Mas nós temos um jeito nosso de atender as pessoas, de fazer as coisas que nós temos que valorizar. Nós precisamos aprender a cultura, precisamos aprender a disciplina, mas nós temos uma coisa que eles não conseguem copiar. E isso é muito bom. Isso é o jeito do brasileiro. O que nós temos de melhor no Brasil é o brasileiro. E como é que é formado o povo brasileiro? Eu quero falar de um autor que é um sociólogo, que é o Darcy Ribeiro, e ele tem um livro chamado O Povo Brasileiro, a formação do povo brasileiro, que ele fala da miscigenação que existe no povo brasileiro. Veja bem, quando os portugueses vieram aqui e invadiram o Brasil, nós tínhamos os índios, eles eram os donos desse país, eles moravam aqui, eles viviam aqui. E os portugueses chegaram, de certa maneira foi uma invasão, mas aí já começou a miscigenação. Algumas tribos, por causa de briga, por causa disso, que pegaram, o cacique pegou a filha dele e deu para o português casar com ele. Por quê? Porque se minha filha casar com ele, ele não vai me atacar, ele não vai me matar, e ele vai me ajudar, e aí eu posso brigar com as outras tribos. Olha que coisa interessante isso aí, né? Vários historiadores falam dessa história, né? Então começou o cruzamento do português com os índios, depois começou a vir para cá as imigrações, né? Os alemães. Você sabe que nós somos uma das maiores colônias de alemães fora da Alemanha? Olha o que tem de alemães aqui fora da Alemanha, é uma coisa impressionante. Descendentes de alemães. Aí depois vieram os italianos, eu moro em Caxias do Sul, a nossa região foi colonizada pelos italianos. E olha quanta coisa os italianos acrescentaram, quantas coisas os alemães acrescentaram. E depois, mas antes disso vieram os negros com a escravidão, os afrodescendentes.
Eles também vieram, trouxeram a sua riqueza, trouxeram o seu gingado, a música, né? As suas lutas, o berimbau. Olha quanta musicalidade. Sofreram muito, claro que sofreram, né? Isso é uma história triste do nosso passado. Mas então vieram os africanos, depois vieram os alemães, vieram os italianos, aí vieram os japoneses. Quanta imigração japonesa nós temos aqui? Quantos japoneses, né? Mas árabe, gente, o que nós temos, a comunidade árabe no Brasil é enorme, gente. Né? Jordanianos, palestinos, libaneses, a quantidade de libaneses que nós temos aqui no Brasil, e é uma riqueza essa gente, são negociantes, eles têm loja, eles são vendedores, são pessoas e acrescentaram muito na nossa sociedade. Temos os judeus, quer dizer, o Brasil, ele é uma miscigenação dessas raças. Aí o alemão casou com a Índia, casou com um descendente de português, casou com um descendente italiano, aí um branco casou com uma negra, o negro casou com uma branca, e aí começamos a fazer uma miscigenação e criamos isso que chamamos povo brasileiro. E nós temos um pouco de todo, gente, e nós temos o nosso jeito especial, e isso é fantástico, isso é fantástico. A Índia, por exemplo, se você pegar a Índia, é um país enorme, mas só dentro da Índia tem 20 idiomas. Se um cara sai de uma região e vai para outra, ele não consegue entender o cara lá. Por isso é ruim para um país. Eles têm que todo mundo aprender inglês, que é uma língua unificadora. Tem outros países, por exemplo, que tem problema de etnias e de brigas étnicas. Por exemplo, no Iraque, você tem lá os xiitas, aí você tem os curdos, eles não se dão e um povo quer matar o outro. Você tem lá nos países Balcãs, lá, a Bósnia, a Sérvia, os caras brigam porque tem uns que são muçulmanos, tem um que é de outra religião e estão se matando. E tem muitas coisas bonitas, são gente belíssimas, boas, mas eles têm conflitos religiosos. Eu estou falando isso, não é para criticar os outros países. Os outros países são maravilhosos, mas eles têm esses conflitos. Nós não temos, gente. Nós não temos briga por religião. Você tem aqui o cara que é católico, mas ele vai no candomblé, ele vai em outra religião, ele vai na igreja evangélica, o evangélico vai lá e participa daqui, de uma igreja aqui e ali. Nós temos essa miscigenação que é bonita. Isso nós chamamos de diversidade. O Brasil é uma diversidade de culturas, de raças, né? E nós temos outras coisas também. Agora, os outros países têm problema de religião, de briga. Nós temos alguns problemas, sim. Mas a gente se entende, a gente se aceita, a gente convive junto, os vizinhos convivem junto, não tem problema. É o evangélico no mesmo prédio, né? É outro católico, é outro do candomblé, é um outro que é de uma crença oriental, não tem problema. E a gente convive. E isso é bonito, gente. A diversidade e o respeito é diferente. Preste atenção que isso aqui é bem interessante que eu vou apresentar. É a convivência de pessoas diferentes, de etnias diferentes, de raça, de cor da pele diferente, né? De sexo, por exemplo, homem e mulher, de orientação sexual, né? Pessoa que usa brinco, não usa brinco, usa tatuagem, não usa tatuagem, de religião. Quer dizer, isso é diversidade, é a convivência de pessoas diferentes no mesmo local. E pessoas que se aceitam, pessoas maduras, que se acolhem e acolhem a pessoa, o outro do jeito que ele é, sem querer mudar o outro, se aceita o outro. Então, o que nós queremos com esse tema dentro das empresas? Primeiro, nós queremos criar isso nas famílias. Dentro de uma família, que é a primeira célula, né, de uma sociedade, existe diversidade, cada um tem um jeito. Tem um que é bom para escrever, tem um que é bom para trabalhar, tem um que é bom para desenhar, tem um que é bom para música. Todos são importantes. Tem um que ganha dinheiro, é empreendedor, o outro não é tanto. Mas cada um é diferente. Aí casa com um, casa com o outro, nós temos que aceitar as pessoas. Então assim, as pessoas diferentes, têm um jeito, têm uma história diferente.
A diversidade é cada um do seu jeito. E a gente tem que acolher essas pessoas e ter respeito pelas pessoas. E começa lá na família, vai ali no seu bairro, aí vai na sua empresa. De aceitar as pessoas, de conviver, de ter respeito no mesmo espaço, de se ajudar e de trabalhar junto. Por isso, com esse tema da diversidade, a gente quer trazer esse tema para dizer, nós temos que aprender a acolher quem é diferente. No nosso recrutamento e seleção, a gente tem que aprender a olhar para a pessoa com diferente. E qual é o problema que existe? O que a gente quer é discutir essas diferenças e compreender como incluir uma pessoa diferente na nossa empresa. Como incluir uma pessoa que é diferente no cotidiano, no trabalho, do seu jeito e que ele pode acrescentar na nossa empresa. Por exemplo, agora na minha cidade está chegando um grupo de pessoas da Venezuela, que estão com problema de emprego lá. Vem um grupo de venezuelanos para trabalhar na Friboi. Eles estão parados lá e vão trabalhar na Friboi. Vieram lá, por exemplo, senegaleses. Quantos senegaleses? Nós somos uma região de colonização italiana. Então vieram vários negros e foram bem acolhidos e as pessoas estão acolhendo bem, entendendo. É uma cultura diferente, às vezes eles usam aquelas roupas diferentes, muitos são muçulmanos e as pessoas respeitam. Então isso é bonito, isso é diversidade e a gente aprende a respeitar as pessoas, cada um do seu jeito. Veja bem, a inclusão, incluir, não é uma questão de caridade, nem uma questão de assistencialismo. Na tua empresa, tu não tem que incluir uma pessoa diferente por caridosa, ou por causa que vai dar uma boa imagem da empresa perante os outros. Isso é bom, ajuda. Mas não, a gente faz porque a gente quer aprender com essa pessoa. Porque a gente quer que ela traga a cultura dela, o jeito dela e acrescente na nossa empresa. E que a gente quer com isso, essa integração, todos cresçam. Porque a gente cresce com uma pessoa diferente. Você não cresce muito com o igual, mas tu cresce com quem é diferente. E isso é uma riqueza. É bonito quando tu tem uma pessoa de um outro país, tu quer saber a história dela. Por exemplo, um deficiente físico. Hoje as empresas têm uma lei que tu tem que contratar um deficiente físico. Gente, você aprende muito com os deficientes. A luta deles, o esforço, a vontade deles serem gente, deles fazerem as coisas. A síndrome de Down, quantas pessoas com síndrome de Down fantásticas, são atores, já estão fazendo filme, estão fazendo apresentação, estão tocando, dono de restaurante. Tem um cara lá que é síndrome de Down, tem um restaurante. Quer dizer, nós temos que aprender essas pessoas diferentes. E qual é o maior problema? O maior problema é cultural e existe... Por exemplo, vocês já assistem, e eu adoro assistir isso, as Olimpíadas, mas vocês já viram a Paralimpíada? Que coisa fascinante! O cego jogando bola. O cego jogando bola. As pessoas lá sem perna nadando, que coisa fascinante isso aí. Como é que se chama isso? Superação. Eu tenho um amigo, ele ficou cego aos 6 anos, foi um acidente. O irmão dele, por descuido, tinha uma arma, não sabia que a arma estava carregada, foram brincar. E o irmão dele pegou a arma, o irmão dele tinha diferença de 2 anos. Ele tinha 5 anos, o irmão dele tinha 8 anos. O irmão dele pegou a arma e deu um tiro e deu na cara do irmão. E o irmão ficou cego na mesma hora, perdeu a visão com 6 anos. Então ele teve que se adaptar, aprender. Ele teve que aprender o método Braille. Ele teve que aprender para ir na escola, ele queria ir na escola. O padre foi visitar a família para consolar e falou: ei garoto, você pode estudar, tem um método Braille. Ele diz: mas o que é isso? É um método que o cego pode aprender. Pois ele buscou, aprendeu. Gente, ele fez o primário, ele fez o secundário. Gente, ele estudou todo o ensino médio e resolveu fazer música. Em Porto Alegre ele pegava o ônibus sozinho, ia a Porto Alegre, fez faculdade de música. Eu ensinei ele a tocar um pouco violão. Eu toco violão. Era difícil ensinar um cego a tocar violão. Ele aprendeu, gente. Pois ele se formou em música Braille, foi para os Estados Unidos, fez doutorado e pós-doutorado. Ele é PhD em música, gente. Toca violão, toca teclado. É fascinante esse cara. E é cego. Tem gente que com vistas não faz nada. Então, uma vez ele me contou essa história que eu achei fascinante.
Ele queria morar sozinho em Porto Alegre, e a mãe dele disse, filho, não dá, você é cego. E ele disse uma coisa, falou, mãe, eu já tenho problema, não seja mais um problema para mim. Por isso a gente tem que entender o deficiente, entender as pessoas diferentes, não ser problema para eles. Acolher as pessoas e dar oportunidade deles mostrarem o que eles são. Hoje, algumas palavras são duras para nós. O contrário, por exemplo, da acolhida é a intolerância, gente. Intolerância é a discriminação. Olha bem essas palavras. Discriminação, intolerância, preconceito, racismo. Já viram essas palavras? Intolerância, preconceito, racismo, bullying. O que é bullying? Você pegar no pé de uma pessoa e ficar dando apelido, ficar diminuindo, ficar pisando em cima do cara. Achar um defeito na pessoa e ficar em cima martelando. A palavra bullying vem do inglês, né? É um ditador, um cara que está dominando o outro, machucando o outro. Olha que coisa triste. E às vezes dentro das empresas tem isso. Então, preconceito. Esse pessoal dessa cor aqui não... Ei, quem disse que é a cor da pele que determina? Então, a pessoa, porque é gay, ele tem uma orientação sexual diferente. Você sabe que tem uma moça? Porque o que é? O que é uma orientação de ser? Às vezes tem pessoas que nasceram com corpo masculino, mas por dentro são mulheres. Ele pensa, ele é como se fosse uma mulher, a alma dele tudo é de mulher, mas o corpo é masculino, ele está no corpo errado. São os transexuais. Viu? Olha que coisa interessante. E havia um transexual que resolveu ser professora. E começou a dar aula, fez o curso, fez pedagogia, se formou, E conseguiu um emprego, e estava dando aula. E de repente os pais souberam que estava dando aula. Falou lá, não quero que meu filho assista aula. Mas por quê? Porque é transexual. E aí? Qual é o problema? Gente, os alunos adoravam. Era uma das professoras que os alunos mais gostavam. Mas não queriam dar aula porque achavam que é transexual, pode dar um mau... Que mau exemplo! Tem muitas outras pessoas que dão um mau exemplo. E era uma professora querida, amava o que fazia com o coração, amava a educação. E evidentemente que ganhou e continuou dando aula e dá aula. Olha que bonito! Então esse problema da discriminação é cultural, criticar, dar apelidos. Porque de tal país não serve, porque não presta. Nós temos aqui o Brasil enorme, eu sou gaúcho, eu já morei no Amazonas. Eu morei no Amazonas, e quando eu morei no Amazonas, muitas pessoas tinham preconceito com os índios. Quanta gente não gosta dos índios, quanta gente diz que tem que matar os índios, quanta gente diz que tem que terminar os índios, tomar as terras deles. Para quê? Para derrubar o mato, derrubar a floresta, para quê? Gente, e é um preconceito contra ele, porque o índio cuida da floresta, ele cuida dos rios, e nem sempre o branco faz isso. Então, você entender o índio, entender a cultura deles, o sulista, entender o nordestino, às vezes é um preconceito besta do sulista com... Ei, o nordestino é fantástico, é uma gente acolhedora. Eu já tive a oportunidade de viajar, dar palestra no Brasil inteiro. Gente, o povo brasileiro é acolhedor, maravilhoso. Você vai em Minas, eles te acolhem bem, tu come aquele pão de queijo, as rapaduras, você come a galinha caipira, que delícia aquilo lá. Você vai nas casas com aquele forno, aquele fogão deles caipira, aquela comida mineira gostosa. Você vai na Bahia, o pessoal é acolhedor. Nordeste, Fortaleza, gente, que povo bom, eu já estive no Nordeste. E o povo lá no Sul é bom, todos são bons. O que nós temos que parar é com o preconceito e com a discriminação. Então eu não sei aí na tua empresa como é que é. Às vezes tem empresas que não nomeiam o cara porque é negro. Tem poucos cargos porque o cara é negro. Mas qual é o problema? A competência está na cor da pele? Não. A competência não está na cor da pele. Outros não nomeiam porque é mulher. Você sabe, de 50%, 50% é mulher. O que é mulher? A mulher está tomando conta, e a mulher é inteligente, a mulher sabe, a mulher se vira nos 30. Eu dei uma palestra para uma empresa, por exemplo, que é de construtora. Pois hoje já tem 40% são mulheres, mulher pedreira,
Você sabe, a mulher trabalhando de pedreira. E aí eu perguntei para o chefe, e aí? Ele disse, fantástico, por quê? Porque ela sabe poupar em casa e aqui ela sabe poupar. O cara às vezes desperdiça. Ela não desperdiça nada, cara, porque ela em casa já poupa. Olha que bonito. E ela é jeitosa. Cara, que coisa fantástica. Então nós temos que parar com essa discriminação, com essa intolerância, sabe? Com o bullying, com o preconceito. Todos são capazes, independente do sexo. E acolher as pessoas. Eu espero que aí na sua empresa vocês possam acolher e respeitar as pessoas que são diferentes. Deixar o cara trabalhar, deixar a pessoa fazer. E eu tenho certeza que ela vai colaborar com o coração e vai ajudar muito a sua empresa. Vamos refletir sobre isso. E agora vocês vão fazer uma experiência gostosa de um jogo, vocês vão interagir e a gente vai tirar uma bela reflexão sobre a segunda parte do nosso trabalho, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.